Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. Comecemos o nosso dia na presença do Divino que nos habita e juntemos neste universo divino a presença intercessora e materna da nossa Mãe Maior, nossa querida Mãe Maria. A Igreja nos convida todos os sábados a recordar e fortalecer a nossa fé vinculada à Mãe de Deus, Maria Santíssima. Que ela possa interceder por nós e nos ajude a exercer aquilo que o Evangelho de hoje vai nos falar, que é estarmos prontos para exercermos a missão junto às pessoas. O Evangelho de hoje, portanto, que a Igreja nos oferece é Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto de hoje, digamos que é o resumo daquilo que nós ouvimos e meditamos, rezamos durante a semana, nesse nosso programa Sopro de Esperança. Aqui Marcos vem nos trazer uma síntese destas aparições a respeito do ressuscitado. Resgatemos aquilo que nós vimos durante a semana. Na segunda-feira, lembremos aquele texto em que as mulheres vão ao túmulo, vê lá o túmulo vazio, e ali elas correm para dar notícia aos discípulos, e de repente aparece Jesus que diz a elas: alegrai-vos. E elas são tomadas de uma emoção de medo e alegria. E assim elas vão dizer aos discípulos o que viram, o que testemunharam. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, estas mulheres, ao ver Jesus, se prostra diante dos seus pés. E Jesus diz a elas que elas vá ao encontro dos discípulos e digam que ele sobe ao Pai, ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Depois, na terça-feira, nós vimos mais uma vez Maria, que ali diante do túmulo vazio de Jesus, ela chorava e viu lá a imagem dos 2 anjos dentro do túmulo, uma cabeceira e outra nos pés, onde estava o corpo de Jesus. E ela é interrogada: mulher, por que choras? E ela vai dizer: levar o corpo do meu Senhor e não sei aonde o colocar. E ali, quando ela olha para o jardim, se dá conta que tem uma pessoa, um homem. Ela achava que fosse um jardineiro, e este vai dizer: Maria. E ela reconhece quem a chamava assim era Jesus. E ali ela reconhece Jesus chamando de Rabuni. E aí
Mais uma vez, Jesus recomendava que ela fosse dizer aos discípulos o que aconteceu. E ela, ao chegar lá, junto aos discípulos, diz: eu vi o Senhor. Depois, na quarta-feira, nós vimos aquele belíssimo texto dos discípulos de Emaús, que entristecidos e enlutados voltam para a sua terra, a cidadezinha de Emaús. Voltar a fazer o que faziam antes. Neste percurso, Jesus se une a eles, começa a conversar, começa a dizer o que deveria acontecer com Jesus. Eles estão como que cegos. E chegando na cidade, Jesus faz de conta que vai à frente e eles convidam para que eles permaneçam com ele. E ali entrando, Jesus então pega o pão, abençoa, eleva os olhos aos céus, reparte o pão. E os olhos deles se abrem. Reconhece Jesus ao partir o pão. Voltam correndo para junto dos outros discípulos em Jerusalém. E ali, na quinta-feira, nós vimos justamente essa descrição do que aconteceu. Ele verdadeiramente ressuscitou. E enquanto falavam, Jesus chegava no meio deles e dizia: a paz esteja convosco. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, ontem nós vimos aquela outra experiência das aparições de Jesus, segundo João, onde nos mostrava à beira do lago de Tiberíades a pesca infrutífera dos discípulos, que passaram a noite toda e não pescaram nada, e ao voltar para a praia, encontram Jesus. E este diz: lançai a rede à direita. E eles lançam e tem uma grande pesca. Assim, ao voltarem novamente, o discípulo amado João, ele reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro é tomado por um susto e ali depois volta e já está pronto aquele momento da ceia, peixe assado e pão para ali partilharem. É uma espécie de uma ceia pós-pascal. Assim, chegamos hoje, no sábado, com o resumo que o evangelista Marcos nos traz, onde ele fala da aparição a Maria Madalena, que esta foi anunciar aos discípulos o que viu, o que testemunhou. Os discípulos resistem em acreditar. Nos traz também o outro relato de que Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, que voltavam para o campo. Também voltaram e comunicaram aos discípulos, mas estes também ainda não deram crédito ao que eles estavam dizendo. E, finalmente, Marcos nos traz que ele apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. E ali os repreendeu. Repreendeu por duas coisas: a falta de fé e a dureza do coração. A falta de fé e a dureza do coração é o que nos impede de estar em plena comunhão com o ressuscitado. Por isso, amados irmãos e irmãs, diríamos que o resumo destas aparições que Marcos quer nos trazer é que nós peçamos a Deus a graça da fé e que Ele possa abrir o nosso coração para que aqui neste lugar nós possamos encontrar Deus. Deus está aqui em nosso coração. Por isso, abramos o nosso coração através do caminho da fé. E por esse caminho da fé, nós sim reconheceremos o ressuscitado, e não só isto, mas faremos o que Ele nos pede hoje, por excelência. Jesus nos pede hoje, não nos pede, Ele nos impõe. Quando diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É um imperativo, uma ordem de Deus. Ide pelo mundo inteiro. Não é concebível um cristão católico que vai só à missa e acha que já fez seu papel enquanto cristão. Não. A nossa missão é muito mais do que a missa. A missa é a conclusão de uma missão. É a conclusão de um serviço prestado a Deus. Nós aqui na paróquia estamos fazendo uma vez por mês, passando o dia, escolhemos uma comunidade no interior
e lá passamos o dia inteiro evangelizando. Hoje é um dia que nós estaremos indo para um povoado aqui da paróquia e vamos lá passar o dia evangelizando, visitando as pessoas e no final do dia encerramos com a Santa Missa. Esta é a nossa missão. Não é ficar dentro de um escritório ou achar que a nossa missão é só ir à missa e comungar e voltar para casa. É muito mais do que isto. Peçamos a Deus a graça de sermos abertos a evangelizar e assumir seu mandato. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.